Nas últimas décadas, tem se tornado comum no mundo ocidental malhar o cristianismo. Intelectuais, acadêmicos, escritores e articulistas de renome costumam se referir à fé cristã de forma deselegante e até depreciativa. É considerado politicamente incorreto falar mal de outras religiões, como o islamismo, o budismo, o hinduísmo, mas não se vê problema nenhum em condenar o movimento cristão. Alguns pensadores ateus, autores de livros que hoje são campeões de vendas, têm defendido explicitamente a extinção do cristianismo. Segundo afirmam, seria desejável que todas as religiões deixassem de existir. Mas na prática e na realidade, eles têm em mente, antes de tudo, a fé cristã, a tradição religiosa que é predominante no Ocidente. Além de preconceituosa, essa atitude é profundamente injusta do ponto de vista histórico. Obviamente, nós reconhecemos que nossa trajetória não está isenta de problemas que são dolorosos. As cruzadas, o antissemitismo, a Inquisição, as guerras religiosas, a escravidão nas Américas, tudo isso são manchas tristes na experiência da Igreja. Falhas que nós devemos lamentar profundamente e nunca mais repetir. Todavia, as contribuições e os benefícios que o cristianismo legou ao mundo são muito mais marcantes e muito mais numerosos do que os seus erros. Qualquer um que faça um estudo desapaixonado da história vai chegar a essa mesma conclusão. Do ponto de vista histórico, o cristianismo é a principal tradição cultural do mundo ocidental e o mais importante fator na formação histórica da Europa e das Américas. O calendário, a semana de 7 dias, os termos sábado e domingo, domingo, dia do Senhor, a contagem dos anos, tudo isso tem origem na tradição cristã ou judaico-cristã. Algumas das celebrações e festividades mais apreciadas no mundo ocidental, como o Natal, a Páscoa, o Dia de Ação de Graças, também têm origem cristã. Milhões de pessoas têm nomes de origem cristã, inclusive muitos ateus, como Sartre se chama João Paulo, como meu homônimo e um ateu mais contemporâneo, Sam Harris. Sem contar cidades, logradouros, pontos geográficos, pontos turísticos. Mas existem ainda questões mais importantes, como o enorme impacto humanizador e civilizador que o cristianismo traz. Desde o início da era cristã, houve uma grande preocupação com a dignidade da vida humana, que se traduziu no combate a práticas degradantes, como, por exemplo, o aborto, o infanticídio, as lutas de gladiadores. O cristianismo valorizou a criança, a mulher, o idoso, o casamento, a vida em família. Embora no início os cristãos tenham mantido a escravidão que existia no Império Romano, a fé cristã continha valores que levaram gradualmente à extinção desse mal também. Tem sido imenso ao longo do tempo o esforço dos cristãos em socorrer os pobres, socorrer os doentes, os desamparados de toda espécie, através de um sem número de iniciativas, de ações humanitárias, de instituições humanitárias. A contribuição cristã na humanização e na beneficência do mundo é notável. Sem desprezar as magníficas contribuições das civilizações grega e romana, mas foi principalmente o cristianismo que moldou a vida dos povos ocidentais como nós conhecemos hoje, além de exercer grande influência positiva na África e na Ásia. A contribuição cristã na área da educação tem sido das mais destacadas. Durante séculos, as únicas escolas que existiam estavam ligadas à igreja. Muitos povos, ao serem evangelizados, receberam também a escrita e a alfabetização, como ocorreu, por exemplo, com os eslavos na Europa Oriental e em muitas nações africanas. A Bíblia, traduzida para a língua desses povos, se tornou importante nesse processo. Muitos, com o Evangelho, com a Bíblia, receberam também a leitura. As primeiras universidades, Paris, Bolonha, Oxford e outras importantes que surgiram mais tarde, como Harvard, Yale, Princeton, todas elas foram criadas por cristãos. O cristianismo deu uma contribuição inigualável em outras áreas também significativas. No âmbito político, por exemplo, o governo representativo, a separação dos poderes, a expansão da democracia, a ampliação dos direitos, a liberdade civil. As convicções cristãs permitiram a ascensão econômica do homem comum, gerando também na área econômica, na área da economia, prosperidade para famílias e povos. Outra área de atuação, por incrível que possa parecer para alguns, por mais que haja um discurso ao contrário, foi na ciência. Não só pelo fato de que a maior parte dos cientistas ao longo da história têm sido cristãos,
mas de que o cristianismo, com a sua visão de mundo, como um mundo ordenado, sujeito a leis fixas, porque foi criado por Deus, e esse tipo de pensamento possibilitou o próprio surgimento da ciência. O que dizer, então, das contribuições nos campos da literatura e da arte? Se não fosse o cristianismo, não teríamos obras como as Confissões de Agostinho, a Divina Comédia de Dante, o Paraíso Perdido de Milton e tantas outras. Também não contemplaríamos as magníficas catedrais góticas, a Capela Sistina, bem como as esculturas e pinturas de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt e muitos outros. Nós não poderíamos ouvir o Messias de Handel, nem composições inspiradoras de Johann Sebastian Bach. Se isso não fosse o suficiente, não duvido que os legados mais valiosos do cristianismo ao mundo são a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Ele falou das coisas transcendentes e eternas, mas de um modo simples e acessível a qualquer indivíduo. Os valores que Jesus ensinou, como amor, compaixão, altruísmo, integridade, veracidade, justiça, esses valores têm trazido benefícios incalculáveis ao mundo. Todavia, Jesus não se limitou às palavras e conceitos, mas ele exemplificou em suas ações as verdades que ele buscava transmitir. Por fim, ele deu a sua própria vida na cruz para cumprir cabalmente a missão de que estava incumbido. Desde então, seu ensino e exemplo têm inspirado e transformado milhões de pessoas em todos os lugares do mundo, além de ter induzido mudanças radicais nos mais diferentes aspectos da sociedade. Sem Cristo e seu grandioso legado, o mundo certamente seria um lugar muito mais sombrio, triste, desesperançado. Não se pode negar que muitos não cristãos têm dado contribuições relevantes à sociedade. Não temos dificuldades com isso, porque também entendemos que Deus atua em toda a criação, que a sua imagem, ainda que possa estar desfigurada, ela está presente em todos os seres humanos. Todavia, as alternativas de um mundo sem fé e sem o cristianismo, no meu ponto de vista, são aterrorizantes. Basta lembrar que os homens mais cruéis, desumanos e sanguinários do século XX, por exemplo, indivíduos como Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, só esses três juntos mataram mais de 140 milhões de pessoas. Esses indivíduos, além de não serem cristãos, eram declaradamente inimigos do cristianismo. Mesmo sem apelar para casos extremos como esses, está claro que o crescente secularismo que avassala o nosso mundo, com a sua relativização de valores, relativização do significado e da importância da vida, representa uma grande ameaça para o futuro da humanidade. Diante de um histórico desses, não há como negarmos a importância da vida prática de um cristão. Todos os benefícios promovidos pelo povo de Deus na história só foram possíveis porque cristãos regenerados compreenderam que deveriam viver em santidade e andaram de modo coerente com a novidade de vida que receberam. Homens e mulheres que viveram de acordo com o exemplo mais claro entre as cartas às igrejas que nós temos na Bíblia e que encontra-se aqui no livro de Efésios. Por isso eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, para lermos a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 4, 25, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Depois de apresentar duas atitudes essenciais aos Efésios e a todo cristão, Paulo progride de aspectos gerais para específicos. Essa progressão é bastante didática, uma vez que a pergunta, como é viver em santidade? Certamente essa pergunta está entre as mais feitas pelo povo da graça, pelo povo de Deus. Como eu vivo em santidade? É fato que atualmente em nosso país,
parece ser muito fácil ser cristão. Para alguns, traz até algum status social ser chamado de evangélico. Alguns se orgulham de ser mais tradicionais e de ter mais conhecimento bíblico, enquanto outros de serem mais pentecostais e possuírem mais experiência. Porém, essas coisas de nada valem se o nosso procedimento não refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Se colocamos o conhecimento acima da vontade de Deus, se colocamos as experiências no lugar da palavra de Deus, apenas demonstramos que as coisas estão indo muito mal. Enquanto pessoas que se declararem cristãs viverem para satisfazer as suas conveniências, ocultando pecados, nós teremos um quadro muito obscuro. Em nada refletirá na história ações como as que vimos hoje. Pois quando o mundo olha para esse tipo de cristianismo e só ouve palavras, mas não vê demonstração, nós estamos agindo de forma a desacreditar o evangelho regenerador de Jesus Cristo. É de pouco proveito. Se não for para viver uma novidade de vida, melhor seria nem se identificar como igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, nada mais útil para fechar o capítulo 4 de Efésios do que apresentar 5 contrastes entre a prática do velho homem e a do novo homem. Afinal, o cristianismo não está apenas relacionado ao que você deixa de fazer, mas principalmente a práticas que você assume, testemunham externamente uma mudança interior. Vejamos então 5 contrastes presentes na vida prática de santidade. Em primeiro lugar, não minta, fale a verdade. Verdade é essencial ao cristianismo. O trecho anterior, que nós não lemos hoje, termina afirmando que a novidade de vida que o cristão vive foi criada por Deus com base na verdade. Tudo que é verdadeiro tem a sua origem no Senhor. Assim, se queremos afirmar que somos cristãos, não pode brotar da nossa boca palavras que não são verdadeiras. Afinal, como Jesus mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. O grande propósito para falarmos a verdade uns aos outros é o fato de sermos membros uns dos outros. Nós somos um corpo só em Cristo. Se não houver sinceridade entre nós, que somos um, como podemos esperar que haja sinceridade para com o nosso próximo, que não é parte do nosso corpo? O engano dentro da igreja é um claro rompimento com os laços de amor e comunhão que há entre nós cristãos. Pensando no nosso corpo mesmo, não é normal que ele se engane. O corpo só se engana quando ele está doente. Por exemplo, se o cérebro sabe que você está caminhando descalço, se o seu olho vê cacos de vidro no chão, a verdade e as decisões decorrentes da verdade são imediatas. O olho vai avisar para o cérebro, que vai avisar para o seu pé, muda de caminho, não vai deixar você pisar no chão, sabendo que pode se cortar e se machucar. A resposta é imediata, porque o corpo sempre fala a verdade, o corpo não mente para ele mesmo. Nesse mesmo grau é que deve haver verdade entre nós. Nesse versículo 25, há uma citação de Zacarias 8,16, quando o profeta disse: eis o que devem fazer, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Que grande conselho que há aqui, não? Grande diferença social. Pensando em cristãos, essa deveria ser a nossa realidade, independente do lugar. Mas nossa palavra é sempre sincera. O que nós dizemos é sempre a verdade. Se nos comprometemos com algo, as pessoas podem estar certas que nós faremos. Muito cedo na minha vida, eu fui forçado pela minha mãe a decorar Mateus 5,37. Mateus 5,37 diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. Se falou que é sim, tem que ser sim. Se falou que é não, é porque é não. Eu já comentei aqui também na igreja da minha admiração pela confiança que há no comércio de nossa cidade. Eu creio que ainda colhendo benefícios de uma época em que a cidade era menor e todos se conheciam. Mas é muito fácil você comprar fiado em extremo. Mas esse não é o padrão normal da sociedade. Nossa cultura brasileira afirma que o importante é levar vantagem. Para quem é da minha idade para cima aí, conhece a famosa lei de Gerson. Como que eu levo vantagem? Falar sempre a verdade não é o padrão da nossa sociedade. Falar sempre a verdade também não era o padrão do pensamento grego clássico. Não era o padrão da sociedade em que a igreja de Éfeso estava inserida. Algumas citações para a gente perceber alguns exemplos. O escritor Menandro afirmou: uma mentira é melhor do que uma verdade prejudicial.
Melhor falar mentira do que falar a verdade quando você achar que essa verdade vai prejudicar alguém. O filósofo Próculo escreveu: o bem é melhor do que a verdade. Na mesma direção aí, né, do que esse Menandro. O famoso imperador Dario disse: se alguma mentira for proveitosa, que seja dita. Vejam só, se alguma mentira for proveitosa, que seja dita. Era nesse contexto que os efésios viviam, nesse tipo de pensamento. É nesse contexto que nós, brasileiros, vivemos, da lei de Gerson. Assim, nos nossos dias, cunhamos termos como mentira branca, uma mentira necessária, meia-verdade e outros por aí. Com o cristão não pode ser assim. Ele precisa ir muito além. Não rejeitar apenas palavras que não sejam verdadeiras, mas ele deve rejeitar ensinos que não sejam verdadeiros. Falsas doutrinas, falsas práticas religiosas, falsidade nos negócios, falsidade nos estudos, falsidade na família, falsidade em qualquer âmbito da vida particular. Que sejamos sempre verdadeiros em nossas palavras e em nosso procedimento. O primeiro contraste é: não minta, fale a verdade. O segundo contraste que nos desafia essa noite é: não perca a calma, direcione a sua ira. O versículo 26 começa com uma ordem um tanto quanto perturbadora do meu ponto de vista. O imperativo é: irai-vos. Mas esse imperativo não está sozinho, pois não pecar também é um imperativo, também é uma ordem. Vocês devem se irar, mas vocês não devem pecar. Duas ordens que parecem ser contraditórias, mas que nas mãos do Senhor elas são totalmente coerentes. Fora das mãos de Deus é um grande laço, uma grande armadilha que dá lugar ao diabo para nos fazer perder o controle. Mais uma vez, o apóstolo está fazendo aqui, nesse versículo, uma citação do Antigo Testamento. No caso, ele menciona aqui o Salmo 4:4. Ele nos mostra que já era sabido entre os judeus que é possível ficar irado, mas não descontrolado. A ira tanto pode ser justa quanto injusta. Como a gente pode aprender e separar essa ideia de ira justa e injusta? Vejamos o exemplo de Jesus Cristo, por exemplo. O grande exemplo, né? Não existiria exemplo melhor do que esse. Marcos 3, de 1 a 5, diz o seguinte, falando sobre Jesus Cristo. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Aqui temos um claro exemplo de uma ira justa. Jesus fica irado com a religiosidade dos fariseus, que estavam muito mais preocupados com a simbologia, muito mais preocupados com regras do que com pessoas. Jesus nos dá exemplo de uma ira justa, que não é descontrolada, uma ira que não é focada em pessoas, mas que impele a uma ação contra as situações que são injustas. Anote aí, depois você pode ler João 2, 13 a 17, e ter outro exemplo de uma ira justa de Jesus. Mas eu sei, eu reconheço, é muito mais fácil perceber a ira justa em Jesus do que cada um de nós. Mas é essa ira que nós devemos ter, porque é essa ira que nos impele a ações que demonstram o amor divino. Se não ficarmos justamente irados com situações, com injustiças, nós nunca agiremos no caminho, na intenção de solucioná-las. Se eu vejo crianças na guerra da Síria e eu fico indiferente, eu não vou agir. Se eu vejo a crescente pobreza que há em nosso país e eu fico indiferente, eu não vou agir. Se eu vejo os jovens da nossa cidade cada vez mais tomados pelo vício e eu fico indiferente, eu não vou agir. A ira, no sentido de indignação, é o que deve nos mover para que a gente possa promover a justiça. Como cristãos, também somos promotores da justiça. Essa ira não pode estar focada em motivos sem importância ou em questões pessoais. Ela também não pode ir longe demais, sendo tomada por excessos emocionais. Assim, a ira, para ser justa, ela precisa ser equilibrada. Eu sei que a linha entre a ira justa e a injusta, ela é muito tênue.
ela é tão tênue que a orientação para a indignação ela vem acompanhada de 3 proibições enfáticas. Continue acompanhando aí na sua Bíblia. Irai-vos, mas não pequem. Se você perceber que sua ira é injusta, que a sua ira é pessoal, se ela vai contra pessoas e não contra situações, você está em pecado. Nesses casos, a ordem é: não se ire. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É a segunda proibição. Isso não significa literalmente que você precisa resolver todo o problema de ira até as 18 horas. Mas o ensino é para que você não fique acalentando a sua ira. Você não deve permitir que a ira se prolongue. A sua ira, mesmo justa, ela pode se transformar num ressentimento pessoal. E esse ressentimento te tentará ser amargurado. Assim, o que começou com uma motivação boa passa a te consumir, levando à terceira proibição. Irem, mas não pequem. Irem, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Irem, mas não dê lugar ao diabo. O inimigo das nossas almas sabe da tenuidade que existe entre o que é justo e o que é injusto. Ele nos tentará para que pequemos. Tentará incluir orgulho na equação. Tentará incluir ódio na equação. Para que a gente possa agir ou falar de forma errada, mudando a nossa ira de justa para injusta. Mas o certo é que há uma grande necessidade em nossos dias de mais ira cristã. Diante do mal descarado que nós vemos, devemos ficar indignados e não tolerantes. Devemos ficar zangados e nunca apáticos. Nosso Deus odeia o pecado e nós, enquanto seu povo, também devemos odiá-lo. Possamos fazer das palavras do salmista as nossas. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Como foi registrado no Salmo 119, 53. Fui tomado de ira. Essa ira justa. Os ímpios rejeitam a lei de Deus, rejeitam o que é correto, rejeitam a justiça. Isso me ira, para que eu haja em prol de uma mudança. Porém, que nós sempre levemos a nossa ira primeiro a Deus. Que a gente não use esse texto como um pretexto para um descontrole emocional ou qualquer outra forma de ira. Que nós possamos estar sempre vigilantes para não pecar, não remoer a ira, não dar lugar ao diabo. Mas que a gente possa agir contra o pecado em busca de justiça. Não perca a calma. Direcione a sua ira. É o segundo contraste dessa noite. O terceiro é: não furte, trabalhe. Para mim, dos 5 contrastes aqui mencionados, esse é o mais impressionante de todos. A mudança que o cristianismo pode operar na sociedade é gigantesca. Recentemente, você deve ter notado cartazes espalhados pela cidade de procura-se. Nesses cartazes há fotos, há nomes, há idade e há o crime cometido por uma dúzia de foragidos da justiça. Ninguém de nós, quando vê um cartaz desse, tem dúvida de que tirar a liberdade desse sujeito seria um benefício para a sociedade. Pessoas que estão prejudicando a sociedade com seus crimes, seja matando pessoas, seja roubando, estuprando. Ninguém tem dúvida de que tirar esse tipo de sujeito da liberdade seria um benefício. Mas o benefício do evangelho é muito maior do que a prisão. É muito maior até mesmo do que a pena de morte, para aqueles que acreditam na pena de morte. O que o evangelho faz não é simplesmente tirar do meio dos honestos alguém que seja desonesto. Esse é só o começo da obra do evangelho. Com o evangelho, aquele que antes era um ladrão, uma dificuldade para a polícia, uma dor de cabeça para cada cidadão, ele para de roubar, mas ainda vai além. Ele passa a produzir. O que antes vivia às custas de pegar o que não produzia, não só parou de fazer isso, mas também passou a produzir. Esse é o sonho de consumo de qualquer estudioso do sistema penitenciário. Esse é o sonho de consumo de quem trabalha no judiciário brasileiro. O sonho de consumo de alguns de nós aqui, ou de muitos de nós, ou talvez de todos nós. Cadeias que possam promover educação e assim reinserção social. Criminosos que, após cumprirem suas penas, voltem para a sociedade, não especialistas em novos crimes, mas capacitados para legalmente e dignamente prover o sustento pessoal e o de sua família. Mas quando a gente fala de evangelho, ele ainda não terminou suas mudanças. O evangelho não se contenta com cidadãos honestos
mas egoístas. Além da honestidade, o Evangelho se preocupa com o altruísmo. O novo homem, transformado pelo Espírito Santo de Deus, causa um grande impacto sem precisar fazer revoluções, sem precisar de greve, sem precisar de passeata, simplesmente agindo de modo coerente com a salvação que recebeu. Aquele que roubava, parou de roubar, agora trabalha, se sustenta e ainda ajuda o necessitado. Talvez você possa argumentar comigo, esse contraste não tem nada a ver comigo. Isso não é para mim. Eu não roubo. Eu não tenho nada a aprender com isso. Eu, sinceramente, creio que é mais provável que a maioria, ou talvez todos nós, que estamos aqui nessa noite, nunca entramos num banco, nunca entramos numa casa ou num comércio armados e pegamos algo que não nos pertencia, fosse um produto, fosse dinheiro. Eu creio que quase todos nós, ou todos nós aqui, nunca puxamos a carteira do bolso de alguém, ou pegamos o celular de alguém, alguma coisa do tipo. Mas certamente muitos de nós já roubamos. Nós já roubamos nosso chefe, quando nós marcamos horas que não trabalhamos, quando nós fazemos atividades pessoais no horário do trabalho, quando nós levamos uma caneta que seja do serviço para casa, quando a gente muda valores no relatório de reembolso, diversas outras coisas que você pode fazer, talvez esteja fazendo ainda. Nós já roubamos na escola, quando nós colamos, como nós copiamos o trabalho do outro, quando a gente coloca o nome num trabalho em grupo que a gente não fez nada. Nós já roubamos na sociedade, quando a gente manipula a pontuação da CNH para não perdê-la, quando a gente procura meios para diminuir o imposto de renda devido. Diversas outras formas de roubo que nós podemos praticar e culturalmente nós aceitamos, mas continua sendo pecado. Sejamos sempre pessoas honestas, que se dedicam para prover o necessário para si e para sua família, e ainda desenvolve o altruísmo, separando parte do seu orçamento para as contribuições que nós somos ensinados pela palavra de Deus. Como cristãos, nós devemos sustentar a igreja local. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós devemos sustentar o trabalho missionário. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós devemos acudir pessoas que estão em necessidade. Fazer assistência social, isso é uma responsabilidade nossa. Por isso, o terceiro contraste que nós vimos nessa noite é não furte, trabalhe. Em quarto lugar, não fale para destruir, fale para edificar. Outra vez, então, o apóstolo volta a mencionar o que se fala, depois de ter dado a orientação, não minta, fale a verdade, agora ele vem com essa orientação, não fale para destruir, fale para edificar. O conselho aqui está muito coerente com o conselho do sábio Salomão, quando ele disse lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós falamos, nós podemos estar levando vida ou podemos estar levando morte. Como nós temos utilizado a nossa língua? Para destruir ou para edificar? Palavras podem destruir ou construir. Como nós temos usado as nossas palavras? O que tem saído da nossa boca? São palavras cheias de vida ou palavras cheias de morte? A palavra torpe é literalmente podre. Assim, nós compreendemos que palavra torpe não é apenas um palavrão, mas é qualquer tipo de palavra que conduza para o mal, que conduza para a malícia, que leve ao engano. Nesse sentido, nós podemos estar usando palavras torpes, disfarçadas de um discurso muito erudito, muito bonito. Pode até ser que cada palavra por si só não seja uma palavra podre, mas o conteúdo do que se fala é totalmente podre. Pode ser que a entonação seja doce, mas a intenção venenosa. Dessa forma, infelizmente, eu já ouvi palavras torpes até travestidas de oração. A maneira correta de transmitir graça é, primeiro, pensando na intenção. Para que você vai falar? Para que você vai falar o que você vai falar? Depois, você precisa pensar na entonação. Como você vai falar? Assim, então, pense no conteúdo. O que você vai falar? Sem se esquecer do ambiente adequado, aonde você vai falar. E também no momento certo, quando você vai falar. Vejam essas perguntas, 5 perguntas.
Você tem passado todas as suas palavras por esses 5 filtros? Para que você vai falar? Como você vai falar? O que você vai falar? Aonde você vai falar? Quando você vai falar? Se cultivarmos o hábito de nos fazer essas 5 perguntas, certamente amadureceremos muito nessa área, caminharemos para construir muito mais do que para destruir. Há uma porção de textos bíblicos aconselhando sobre como usar corretamente a língua. Nós ouvimos uma aula em Provérbios falando sobre isso. Tiago também tem muito material para estudo nessa área. Mas eu creio que esse versículo 29 do capítulo 4 de Efésios resume muito bem e é um ótimo norteador para nós e como nós usaremos a língua, como nós devemos usar a nossa língua. Usemos as palavras para construir, não para destruir. Queria fazer um adendo aqui, um destaque, porque em tempos de redes sociais, o que nós escrevemos também deve ser regido pelos mesmos princípios, com muito mais critério ainda. Porque talvez o que eu fale é ouvido aqui num culto como esse por pouco mais de 100 pessoas. Mas o que eu escrevo numa rede social, ele tem um alcance muito maior. Eu tenho visto que nossa página da igreja no Facebook tem, por publicação, uma média de 400 visualizações. O alcance do que é colocado lá no Facebook já é 4 vezes maior do que o alcance do que eu digo aqui. Portanto, meus irmãos, cuidado com o que você fala ou digita, né? Escreve no Facebook, no Twitter, no WhatsApp e em outras redes sociais que você possa ter por aí. Use os mesmos filtros, faça para você mesmo as mesmas 5 perguntas. Quando destruímos com nossas palavras, é como se estivéssemos entristecendo o Espírito de Deus. Os cristãos foram selados para a unidade, mas palavras torpes separam. Os cristãos foram selados para a santidade, mas palavras torpes conduzem ao pecado. O versículo 30, complemento 29, nos ensina que quando erramos no falar, desagradamos a Deus. Mas o versículo 30 também complementa todos os anteriores, a partir do 25. E nos ensina que quando mentimos, também entristecemos ao Deus Trino. Quando somos desonestos, também entristecemos ao Deus Trino. Ou seja, resumindo, o pecado entristece o Espírito de Deus que é santo. E habitando em nós, precisa ter comunhão com uma vida de santidade e não com uma vida de pecado. Como cristãos, nós já fomos selados e aguardamos o dia da redenção. Note que nesse texto não há margem para entendermos que os nossos pecados afastarão o Espírito de nós. Não perderemos a nossa salvação. Mas viver em pecado é incoerente com a vida do cristão, porque ele já é propriedade divina, já foi selado pelo Santo Espírito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em você, seja usando mal as suas palavras, seja tendo atitudes erradas. Que a nossa vida seja para alegrar ao nosso Deus, não para entristecê-lo. Que depender de nós, que vivamos agora, como viveremos no dia da redenção. Não fale para destruir, mas fale para edificar. O quinto e último contraste que nós veremos nessa noite é: não seja maldoso e amargo, seja bondoso e amoroso. Nos últimos 2 versículos do capítulo, há uma série de 6 atitudes ou ações desagradáveis, e elas devem estar longe dos cristãos. Em contrapartida, há 3 atitudes ou ações que são coerentes com a vida cristã, e essas sim devem ser buscadas. Aristóteles definiu a amargura como o espírito ressentido que recusa a reconciliação. Olha só o que é a amargura: um espírito ressentido que recusa reconciliação. Todo traço de tal aspereza de temperamento deve ser extirpado da vida do cristão. Cólera e ira têm o seu sentido muito próximo. Porém, enquanto a ira é mais constante, permanente, a cólera é mais como uma explosão, uma raiva. A ira está associada a um ódio arraigado que ocasionalmente pode resultar em explosões de cólera. Mas o fato é que tanto uma quanto a outra podem se desenvolver em amargura e também precisam ser extirpados da vida do cristão. O termo gritaria já é de mais fácil compreensão. Gritaria é aquela excitação descontrolada diante de opiniões questionadas ou de ideias rejeitadas. Assim, ela também é uma manifestação de carnalidade egoísta, que não convém a um cristão.
termo blasfêmia se refere a uma acusação falsa e abusiva contra outro. Acaba sendo, de certa forma, uma sequência da gritaria. Quando xingamentos e ofensas, então, são lançados na tentativa de defender o seu ponto de vista. Blasfêmia tem uma característica particular, assim, de normalmente ser feita pelas costas. Blasfêmia tem um quê de difamação, de maledicência. Por último é mencionada a malícia. Malícia é simplesmente maldade, aquele sentimento que nos leva a desejar e até tramar contra o outro. Aqui nesse versículo especificamente, a malícia não tem um viés sexual. No sentido da palavra, há essa questão do viés sexual, e em nossos dias a malícia, em nosso país, né, muito sensualizado, a malícia tem essa questão sexual, esse viés sexual. Mas aqui nesse trecho não, essa palavra traz mais a ideia de ser maldoso, sabe? Como aquela criança que tem o prazer de colocar o pé na frente do outro que está passando, só para vê-lo cair. Sabe? Essa intenção, esse desejo de prejudicar o outro, de ver o mal do outro. Olhe comigo para esse quadro. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia ou maldade. Responda sinceramente para mim. Essa é uma descrição que esperamos de cristãos? Isso deveria ter alguma relação com a vida de alguém que nasceu de novo? Mas muito pelo contrário. Esse não pode ser um quadro que descreva qualquer um de nós que nos dizemos cristãos. O verdadeiro cristão é benigno, compassivo, é perdoador. As três atitudes que são claramente associadas a Deus: benignidade, compaixão, perdão. Benignidade é gentileza, benignidade é bondade, é benevolência. Benignidade é o amor na prática. Ser compassivo é ter um coração afetuoso. Isso nos ensina que a bondade não está só nos atos do cristão, mas ela brota de um coração que se preocupa com o outro, considera o outro superior a si mesmo. Porém, o apóstolo não é utópico quando escreve essas palavras. Ele sabe que os efésios não viviam no céu, não eram perfeitos. Nós não vivemos no céu, nós também não somos perfeitos. Nós vamos nos magoar, nós vamos nos ferir. Nesse momento, então, entra a prática do perdão. Se tratarmos o outro com graça, todo relacionamento será restaurado. O padrão do nosso perdão é mencionado. E esse padrão é muito elevado. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão divino não é esquecimento, é uma decisão, é opção por não mais considerar a ofensa. O perdão divino não é abrir mão de um direito, é assumir para si mesmo o custo. Seu direito continua, mas quem vai pagar não é mais o outro. Eu mesmo vou pagar, mesmo que o outro tinha que pagar. Foi isso que Deus fez quando colocou sobre Jesus o peso do nosso pecado. Não havia ofensa maior do que a que causamos a Deus. Se nós somos perdoados dessa ofensa, nós estamos habilitados para perdoar qualquer outra, porque por pior que seja a ofensa do seu irmão contra você, ela é muito menor do que a ofensa que você cometeu contra Deus. Certamente nós não vamos esquecer, mas nós devemos decidir não levar em conta. Toda ofensa gera dívidas, seja uma dívida material, seja de saúde, seja emocional, mas o perdão opta por assumir esse prejuízo para si, não mais cobrar do outro, perdoando uns aos outros, porque nós somos benignos e compassivos. Agora olhe comigo para esse outro quadro. Benignidade, compaixão, perdão. Essa é uma descrição que esperamos de cristãos? Isso deveria ter alguma relação com a vida de alguém que nasceu de novo? Agora eu afirmo categoricamente, certamente que sim. Esse é o quadro que descreve o novo homem. O outro descrevia o velho homem. Não mais maldade e amargura, mas bondade e amor. É o quinto e último contraste que o apóstolo traz para os Efésios e traz para nós na noite de hoje. 5 grandes contrastes que nos desafiam a uma santidade na prática. De que forma você está disposto a viver? Qual lado dos contrastes você vai escolher? Suas palavras serão verdadeiras ou mentirosas? Sua ira será justa e corretamente direcionada, ou ela será ocasião para que você seja tentado pelo diabo?
Sua honestidade será destaque para que com o seu trabalho você possa abençoar outras pessoas? Ou você será um ladrão desonesto? Toda vez que você for conversar com alguém, mesmo sem mentir, mesmo falando verdades, você falará verdades para edificar, para destruir. No fim das contas, você será alguém maldoso e amargo ou bondoso e amoroso? Capítulo 4 de Efésios, muito mais do que um clamor para a unidade cristã, nós vimos um tratado que integra a experiência cristã, o que nós somos, com a teologia cristã, o que nós cremos, ainda mais com a ética cristã, o que fazemos. O que somos nos leva ao que cremos, e o que cremos tem implicações práticas e diretas com o que fazemos. Assim, podemos concluir que o que somos dirige a forma como pensamos. Como pensamos determina como agimos. Então, o que eu vejo do seu comportamento, na prática está me mostrando o que você pensa. E o que você pensa está gritando quem você é. Diariamente, então, devemos alinhar nossa experiência, nossa teologia e nossa ética, para que possamos viver uma vida coerente com a grande salvação que recebemos. Santidade na prática, que é decorrente de uma doutrina séria, firmada na revelação de Deus. Dois lados de uma mesma moeda. Quem somos em Cristo, uma nova sociedade de Deus. O que fazemos, o que demonstramos como nova sociedade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite.